pedir-te, Pai, para que dar-nos a paz para os nossos corações. Auxilia-nos, Senhor, a utilizarmos o bálsamo da tolerância sempre que formos ofendidos, a usarmos o óleo do perdão diante da injúria, frente à enfermidade, Senhor, que possamos utilizar o escudo da paciência e nas provas da vida possamos ser resignados e tolerantes. Pai amado, pedimos-te que os bons espíritos estejam ao nosso lado nos momentos de provações, nos momentos de dores, de tristeza, nos auxiliando e amparando. Permita, Senhor, que eles nos sustentem sempre que tropeçarmos ou cairmos pelas nossas próprias imperfeições, que eles nos auxiliem a nos reerguer para começarmos de onde havíamos parado. Permita, Pai, que eles nos fortaleçam a fé e a esperança para podermos viver a felicidade do dever retamente cumprido. Que as tuas bênçãos amorosas nos envolvam, nos fortaleçam e nos abençoem agora e sempre. Que assim seja. Nós temos na noite de hoje a alegria de contarmos com a presença da nossa amiga, companheira de trabalho aqui da Casa de Jesus, a Rô Pacheco, e ela nos traz o tema, o Espiritismo na Vida Prática. Que Jesus te abençoe. Muito boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus conta-nos a narrativa de Mateus e Lucas que Jesus está num lugar público fazendo a sua pregação e, portanto, recebendo a atenção de muitos. Mas no meio desses apreciadores, um doutor da lei ali estava e pergunta então a Jesus, isso narrado em Lucas, mas pergunta a Jesus com a intenção de lhe tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? O que eu preciso fazer para possuir essa vida eterna? Uma vida jubilosa, uma vida feliz, uma vida plena? E Jesus lhe diz: o que é que está escrito na lei? Porque, como sendo o doutor da lei, ele sabia. O que é que lês nela? Então, o doutor da lei lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e amarás assim o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus parabeniza, porque essa é a resposta correta. Ele diz: faze isso, diz o mestre, e viverás. Mas inconformado, ele ainda retruca ao mestre: quem é o meu próximo? E Jesus então vai contar a parábola do samaritano. Descia um homem de Jerusalém, montado em seu cavalo, e que é assaltado por ladrões. Esse homem é machucado, roubam-lhe tudo, inclusive o cavalo, e deixam esse homem à margem do caminho. Passa primeiro um sacerdote, que olha para aquela criatura e não faz absolutamente nada. Vem um levita e age da mesma maneira. Mas um samaritano, que à época, por conta de algumas divergências políticas, geográficas e territoriais, era considerado um homem de má vida. Mas olhando aquele homem ao chão, ele se compadece muito e o recolhe. Faz tudo o que é necessário. Pensa-lhe as feridas, o trata, coloca ele no seu cavalo e caminha a uma hospedaria e diz ao dono da estalagem que cuidasse desse homem, que lhe desse tudo o que ele precisasse para que se recuperasse e que no retorno da sua viagem, se faltasse algum dinheiro para compensar os gastos, ele assim o faria. E Jesus pergunta: quem é o próximo nessa história?
Quem é o próximo? Quem foi o próximo? O que significa ser o próximo? E lógico que o doutor da lei ali não retruca em mais nada e a conversa se dá por encerrado. Então, quando nós falamos em espiritismo na vida prática, nós vamos falar praticamente dessa mensagem de Jesus a nós. E como diz Emmanuel no livro Conduta Espírita, é importante ressaltar aqui que além do Evangelho existem alguns livros muito práticos e de orientação muito simples para nos auxiliar na nossa conduta diária. Então, a ideia não é engessar um comportamento e dizer que esse comportamento ele é o ideal fechado dentro de um quadrado, mas é fazer reflexões sobre como nós vivenciamos isso na nossa vida prática. Porque na história, Jesus vai trazer um personagem muito importante. Ele fala de alguém que conhecia a lei. Nós, diz André Luiz, que bastam 2 semanas, isso está escrito no livro Agenda Cristã, no item 18, bastam 2 semanas de conhecimento do Evangelho, para que nós já temos ali uma normativa de mudança de conduta. 2 semanas. Não é 2 anos, não é 20 anos. 2 semanas. Então, quando nós pensamos no Espiritismo, na nossa vida prática, onde que nós vamos ver isso? Há uma máxima do Cristo que diz assim, que quem me segue não anda em trevas. Mas se nós continuamos na postura de apenas admirar Jesus, isso muda alguma coisa de forma prática? Se eu só admiro Cristo, ou se eu continuo só admirando esses personagens da história e de várias linhas, até diferentes mesmo da doutrina espírita, se eu fico na condição de um admirador, a minha vida prática não muda. Então, o convite de Jesus é quem me segue significa quem caminha comigo. Quem segue os meus passos. Porque quem caminha deixa marcas, certo? E nós caminhamos todos os dias. Há muitas vidas. E desde quando, ao encontrar essa normativa, ou seja, o Evangelho, ele é um expediente para a nossa vida. Ele é um mapa. Ele é uma bússola que vai apontar assertivamente a direção e a meta. Aonde nós podemos chegar com isso? Então, diariamente, por onde nós passamos, nós deixamos marcas. Deixamos marcas através dos nossos pensamentos, mesmo que a gente não fale, mas se nós vivenciamos uma situação de ira mentalmente, isso nós já geramos uma impressão. Agora imagine quando nós falamos, nós deixamos uma marca mais robusta, mais forte na vida de alguém. E quando nós utilizamos de toda a nossa expressão em relação ao outro, para o bem ou para o mal, nós também deixamos essa impressão. Então, refletir sobre as atitudes práticas na vida, à luz da doutrina espírita, é alinhar uma conduta. E me lembra rapidamente um momento, quando eu vinha de Itajaí para Balneário, e eu sempre tenho o costume de baixar o vidro no sinaleiro, veio uma moça pedir. Daí eu falei, olha, nesse momento realmente eu não tenho nada, mas eu indiquei uma casa espírita. E ela mais que rapidamente falou assim, sabe que os espíritas são as únicas pessoas que baixam o vidro e conversam comigo? Isso significa que começa a haver um padrão de conduta, certo? Que acontece uma mudança e que essa mudança não é que vai nos deixar iguais, mas muitas vezes nós vamos estar sendo tomados de ações que são ações comuns a quem conheceu o Evangelho. Porque ser espírita é ser cristão, como o samaritano fez. Ele não conhecia aquele homem. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer o bem?
Então, quando eu começo a me organizar intimamente, quando isso faz sentido para mim, o sentido do sentimento, porque tudo que tem sentimento tem coração. Então, quando isso faz sentido para mim, eu me organizo na minha conduta, uma conduta para comigo. E essa conduta para comigo também passa para as ações que eu tenho para o corpo. E André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele vai mencionar isso perante o corpo. Qual é a conduta do cristão perante o corpo? É uma conduta de excessos? É uma conduta do extremo da escassez, da falta, do cilício? Não. Não é nem de um extremo nem de um outro. Mas perante o corpo eu tenho que ter atitudes ajustadas, de fornecer a ele aquilo que ele precisa para que ele seja um bom instrumento. Então é curioso porque muitas vezes nós nos deparamos com situações, com hábitos que nos são prejudiciais do ponto de vista físico e nós continuamos a manter os mesmos hábitos. E depois nós reclamamos, aí a gente levanta a possibilidade de ser um resgate, de ser um karma negativo, como dizem os hindus, sem esquecer que nós próprios vamos criando uma situação para essa biologia que não colabora para esse processo de evolução. Então esse é um primeiro olhar. E partindo de mim para um núcleo mais próximo, eu vou estar dentro da minha família. E no mesmo livro, André Luiz vai dizer o quê? Se harmonize com os seus pais, ele fala. Mas ele vai mais longe. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada com o que ele falou. Se harmonize com os seus pais. Se harmonize com os seus irmãos e irmãs. Com os seus tios, com os seus primos. Para que não sobre nada, para que não fique nada para resgatar em outro momento. Então, se harmonize com os seus tios e com os seus primos. Essa é uma conduta. E nesse processo da harmonização, porque inicialmente, talvez de uma forma mais imediata, quando nós falamos de caridade, o que a gente pensa? Qual é a primeira coisa que vem? Não é tirar uma moeda do bolso? A maioria de nós pensa isso, né? Dar alguma coisa material. Dar aquela roupa que está lá há anos no guarda-roupa. E às vezes tem a maior dificuldade ainda de dar. Dar o sapato que já está quase furado. E geralmente a gente dá disso. Quando Jesus fala desse samaritano, ele fala que esse samaritano, ele tira daquilo realmente que vai fazer falta para ele. Ele não tira do que está sobrando. Ele dá muito para esse homem, para um estranho. Então, essa caridade para com esse próximo passa pela paciência. Passa pelos hábitos que eu cultivo dentro do meu lar e também na minha vida em relação aos familiares. As companhias com as quais eu convivo, algumas colaboram muito para a minha evolução moral e espiritual, e outras não. E isso nós temos esse núcleo. Todos nós temos amigos ao nosso redor, e não é no sentido de se afastar das pessoas, porque André Luiz fala mesmo isso. Que eu não posso julgar as pessoas ainda que têm hábitos infelizes. Essas são as que eu devo depositar mais compaixão. Então, nessa convivência, eu vou criando hábitos comuns. E nem sempre esses hábitos, eles colaboram com a minha evolução. Então, eu tenho um professor que diz que a televisão é uma péssima companhia. E o celular também pode ser. Porque às vezes nós despendemos muito tempo em hábitos que não colaboram. E não é que nós vamos ser pessoas alienadas. Alienadas do mundo, alienadas da vida moderna, da tecnologia. Não é isso.
mas é como eu uso. Então, essa medida, essa ponderação, é que deveria ser o nosso ponto maior de reflexão. O quanto eu sou ponderado já nesses hábitos ou não. Ou o quanto ainda esses excessos me ganham. Porque dentro do processo do Espiritismo, como diz o Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, se ele coloca para nós a instrução, isso também é uma normativa para a nossa vida prática. Porque se eu não estudar, porque, por exemplo, vocês podem sentar e acatar tudo o que estão ouvindo. Mas é muito interessante, por exemplo, são 3 obras que nortearam essa reflexão: Conduta Espírita, Agenda Cristã, Sinal Verde e ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. 4 obras. Isso, no mínimo, tem que despertar um interesse, por exemplo, puxa, eu vou comprar essa obra. Ou eu vou ler, eu vou pegar emprestado na livraria. Ou eu vou participar de um grupo de estudo, porque essas obras são citadas. Porque fala de uma conduta, e dentro dessa conduta, vige tudo o que nós fazemos. Porque quando que eu sou espírita? Só dentro do centro? Não. Eu vou aplicar isso em todos os lugares da minha vida. Em casa, principalmente exercendo essa tolerância, porque nem todos nesse núcleo familiar vão compactuar e vão ser afins àquilo que a doutrina preconiza. Talvez aqui, quantas famílias espíritas existam? Todas. Quantas pessoas aqui já vêm de um berço espírita? Eu acho que seria uma minoria. Porque nós convivemos com ideias diferentes. E veja, dentro da questão prática da doutrina espírita, ela nos ensina o quê? A sermos tolerantes do ponto de vista religioso. Todos os outros que não compactuam com a nossa ideia espírita, nós, no mínimo, temos que respeitá-los. O espiritismo, quem é espírita, não fica se degladiando. Porque primeiro o que eu entendo como espírita é que isso é para mim. Isso é para mim, isso é para minha melhora. Eu sigo a doutrina para que eu seja realmente esse samaritano em qualquer lugar da minha vida. Porque às vezes eu não consigo nem ser um samaritano dentro de casa. Eu não consigo recolher quem cai ao chão que está exatamente do meu lado. Porque o movimento da vida, ele é muito intenso, as coisas mudam muito rápido. E às vezes nós estagnamos em certezas que são da nossa cabeça. Então essa conduta vai permeando todos os lugares. O local de trabalho. O quanto eu sou espírita no meu local de trabalho. O quanto eu primo pela boa convivência. O quanto eu primo pela ordem, pela harmonia. E nesse quesito, no livro Agenda Cristã, André Luiz fala que o espírita, principalmente o espírita, não deve ter vantagens por conta do seu trabalho. Isso chama tráfico de influência. Às vezes a gente conhece, por exemplo, você vai fazer um passaporte, por exemplo, na Polícia Federal. E você tem um amigo, aí você não precisa pegar a fila. É certo isso? Mas nós escorregamos exatamente nessas pequenas coisas, nas facilidades ilusórias da vida. Então são situações que a gente vai corrigindo. E esses amigos, entre aspas, que não colaboram muitas vezes em nada na nossa evolução espiritual, vão dizer, mas é um bobo mesmo. Para que foi devolver o troco se foi só 10 centavos? Mas em doutrina espírita não se fala de quantidade, mas se fala de qualidade. Porque quantidade não vai fazer a ação ser mais ou menos. Tem uma somatória, lógico, né? Quando Jesus fala daquele que deve 5 denários e daquele que deve 500, ele fala, quando o Senhor perdoa a dívida, qual é que fica mais feliz? Quem deve mais, né? Quem deve mais fica mais feliz. Então nós fazemos essa reflexão na nossa vida.
O que entra dentro do meu lar pela tela da televisão? São programas que colaboram para a harmonia dos meus filhos, para o equilíbrio do psiquismo deles, como a Lúcia falou. A casa oferece uma evangelização, mas se eu, como pai e mãe, não faço a minha lição de casa, o efeito disso acaba sendo menor. Então nós vamos tendo atitudes, e isso é uma gotinha a cada dia, e nós vamos nos perceber muitas vezes caindo nos erros velhos, porque realmente isso é uma âncora muito pesada para as nossas almas ainda. É muito mais fácil nós recairmos, mas isso não significa que eu tenho que ficar caído ao chão. Não é uma desculpa. Ao contrário, isso deveria ser um estímulo para que mais uma vez eu levante e recomece essa ação de trazer o Espiritismo para a minha vida. Porque muitas vezes a gente cansa de escutar aqui na tribuna, cansa no bom sentido, porque o processo de aprender é o processo de repetir, né? Então nós ouvimos, se fosse Jesus, como Jesus agiria? É exatamente isso. Quem me segue, como diz o mestre, não anda em trevas. Quem me segue está para a luz. Não necessariamente já está em luz, mas está para. Mas é preciso se instruir também nesse processo. É preciso estudar. E não fazer uma leitura, às vezes, eventual. Porque quanto mais eu estudo e vou amadurecendo nesse processo, os livros falam com a gente. Os livros nos devolvem informações importantes. Então, como ferramenta dentro dessa vida prática, a gente vai encontrar, por exemplo, a ação valiosa da prece. E segundo aquilo que os Espíritos nos orientam, não tem hora, não tem lugar, não precisa ser uma situação especial. Então, essa atitude de em torno da prece, como eu utilizo essa ferramenta no meu cotidiano? E a prece também ele é um momento reflexivo. E quando essa prece ela tem sentimento, não precisa ser uma prece decorada, não precisa ser uma prece lida, mas às vezes um arranjo de uma frase é suficiente para mudar esse padrão vibratório. Então essa é uma ferramenta dentro desse cotidiano. Não precisa vir ao centro espírita para fazer prece, eu posso fazer isso em qualquer circunstância ao longo do dia, e eu utilizo isso. A prece já é um hábito, porque é um hábito salutar esse. A leitura edificante, a higiene dos pensamentos, o não julgamento, o não rir da desgraça alheia. E é muito triste, por exemplo, a gente vê nas TVs vídeo cacetado, é muito triste isso. Vocês não acham triste? É muito triste, dá vontade de chorar, não dá vontade de rir. Porque alguém está se machucando e aquele que está do outro lado está rindo. E tem um episódio muito importante na vida de Ivone do Amaral Pereira, ela que era uma médium tão ostensiva quanto Chico Xavier, e clarividente como Chico, ela via os desencarnados como via os encarnados, de forma igual. E ela vê um dia na sua casa alguns arlequins, palhaços vestidos à francesa, espíritos, que se apresentaram a ela fazendo brincadeiras. Isso está em Devassando o Invisível, o livro que conta esse fato. E a Ivone está rindo e de repente aparece o mentor espiritual dela, porque eles aparecem sempre nessa hora, né? O Charles aparece e fala para ela uma frase: não te ria deles, porque ao rir dessa situação você faz sintonia, são espíritos obsessores. O caminho é muito sutil por onde nós caminhamos. A maioria de nós não vê as realidades espirituais, e ainda bem que não é assim, porque nós caminhamos dentro dessa rotina espírita através da lógica e do bom senso, porque isso tem que ser entendido por nós.
Isso tem que fazer sentido, porque se alguém aqui não acredita em reencarnação, vai achar que isso é só uma história, com H minúsculo, não tem a veracidade. Mas a partir do momento em que eu, instruído dentro desses postulados, compreendo que os espíritos, eles vão sempre, na verdade, eles vão sempre ir pelo caminho dos nossos prazeres. A gente é pego por aquilo que a gente gosta, por onde a gente se compraz. E muitas vezes aquilo que nós gostamos muito é uma fraqueza. Mas para isso precisa compreender. Então é muito fácil para um espírito se colocar numa roupagem adequada e nos influenciar. E isso pode acontecer muitas vezes ao longo do nosso dia, onde a nossa atenção muitas vezes é chamada para uma situação realmente material que acontece, talvez de alguém sofrendo algum dano, e a gente achar engraçado. Não te ria deles, porque ao rir deles você faz sintonia com esse plano, e de repente ali começa uma obsessão. Então os nossos hábitos podem ser hábitos mais felizes, e sem que a gente também se ingesse. Não significa rir, deixar de ser alegre, ao contrário. Por exemplo, os momentos que a gente pode conviver um pouquinho com o Divaldo conta inúmeras piadas saudáveis. Não são piadas racistas, não são piadas nacionalistas, porque veja, o processo da conduta, eu me organizo quanto espírito imortal que sou, ou seja, eu me organizo espiritualmente, eu me torno um ser claro do ponto de vista espiritual, lúcido, instruído, amoroso. Eu sou o reflexo das organizações ao meu redor. Às vezes é muito fácil a gente cobrar das instituições sem considerar muitas vezes que a minha conduta não é a mais adequada. E quantas vezes a gente colabora com a corrupção em algum nível? Às vezes em pequenas coisas. E são esses deslizes que a gente vai atentando para corrigir aos poucos. E não é negar o mundo. Há um episódio na vida de Jesus, um dos únicos. Porque quando se fala dessa conduta, não é abrir mão da vida que nós temos. Doutrina espírita é ao contrário, e os espíritos superiores, eles jamais violam o nosso livre-arbítrio. Um espírito superior, ele sempre vai respeitar a nossa escolha, independente de qual seja. Só que se não for uma escolha feliz, ele se retira, mas ele permite. Porque como diz Leon Denis no livro Grande Enigma, o tempo é o Senhor que organiza a nossa trajetória de evolução. Pode demorar mais. Se a gente cultiva hábitos infelizes, provavelmente a gente vai demorar mais. Mas se nós cultivamos esses hábitos felizes, isso colabora. Então Jesus não nos pede para abrir mão da nossa vida. Mas tem uma situação onde ele encontra aquele jovem rico. Um jovem romano que tinha tudo. Tinha estudo, tinha uma biga. Imagina o carrão da época, né? Cavalos brancos, uma biga poderosa, porque ele participava das corridas. Um jovem bonito, inteligente. E quando os caminhos de ambos aí se cruzam, e Jesus fala para ele, né? Abandona tudo e me segue. É o único episódio de Jesus que ele fala isso. Abandona tudo. Larga tudo. Nem para Zaqueu ele fala isso. Mas Zaqueu é tomado de um sentimento tão profundo de mudança quando encontra Jesus, que ele mesmo fala isso, que era um cobrador de impostos cruel. Ele diz, eu vou dar em dobro daquilo que eu cobrei. Ele se desprende das coisas erradas que ele fez, no sentido ainda de aliviar um pouco mais a perda que ele fez as pessoas sofrerem. Mas esse jovem, isso é uma situação ímpar. Ele fala para Jesus, eu vou fazer uma corrida e depois eu volto. E eu sigo contigo. Mas mal sabia ele que aquela era a derradeira, a última. Mas eles se encontram, e esse jovem,
É um espírito de muita luz hoje, segundo o que Amélia Rodrigues nos conta pela psicografia do Divaldo Franco. Mas salvo esse caso, Jesus não diz para nós, renuncia a tua vida. Ele diz para a gente fazer algumas renúncias em relação ao mundo, que é o mundo dos nossos hábitos. A começar pelos hábitos internos que nós anelamos, que nós cultivamos. E a partir daí, mudando, como já falamos, pouco a pouco essa ação no mundo. Porque para esse jovem, Jesus sabia que ele iria desencarnar. Se naquele momento, talvez, ele tivesse abandonado essa vida, ele teria um outro concurso ou um outro curso. Mas com certeza, seguindo Cristo é uma vida de desafios. Ainda na conduta espírita, André Luiz vai falar, sim, a vida vai nos exigir algumas renúncias. E todos nós sabemos que mudança de hábito é um processo que dá trabalho, como tudo. Porque na nossa estrutura cerebral, quando um hábito se firma, isso demora aproximadamente 60 dias, para que a gente consolide um hábito, 60 dias. Ou seja, em torno de 90 dias, em torno de 3 meses, se consolida um hábito. Em 21 dias, um pouco, mas 90 a gente tem a garantia de ter um hábito. Porque precisa 90 dias para que os processos sinápticos, os processos neurológicos, os processos cerebrais, eles se estabeleçam. Então, por isso que mudar dá uma sensação, às vezes, de um certo cansaço, de um esforço, porque passa pela biologia corporal. E veja, quando Emmanuel e Chico se encontram pela primeira vez, Emmanuel é o orientador espiritual de Chico Xavier, ele solicita de Chico 3 coisas, que é disciplina, a terceira potência. A disciplina dos seus pensamentos, a disciplina das suas emoções, da sua fala. Veja que difícil que é nós controlarmos a nossa fala, não é? Eu gosto muito do Sidney, ele diz, então comece, se você é maledicente, tire só a segunda-feira de manhã para não falar mal daquela pessoa, de uma. Imagine a lista que muitas vezes percorre a nossa vida, porque são hábitos antigos, mas se nós continuarmos anelando esses hábitos, vai demorar mais tempo. Então nós precisamos dessa disciplina da língua também. Quantas situações infelizes nós vemos na rua, muitas vezes, né? Às vezes uma pessoa com um problema físico. Quando andamos na noite da cidade, nós vemos, infelizmente, pessoas ainda vinculadas à prostituição. Nesse momento, que pensamento eu tenho em relação àquela criatura, que é um irmão meu? Eu tenho o hábito de orar por essa pessoa? Ou quando eu vejo alguém numa situação fragilizada, eu penso, nossa, que coisa negativa. Que karma negativo. Que pessoa mais desestruturada. Não é um pensamento de um cristão. Porque Jesus fala exatamente o contrário. Ele olha para os doentes com um olhar cheio de amor. Talvez no começo seja um pouco difícil para a gente mudar esse hábito. Mas passar a olhar para o outro com um olhar de compaixão. E essas pequenas ações vão tornando a nossa rotina muito mais leve, muito mais feliz, e vai fazendo com que esse grupo de espíritas realmente seja reconhecido por uma forma de viver, um comportamento. E não raro se escuta isso muito, você só pode ser espírita falando desse jeito. Então essa provocação que eu faço no outro, não é pelo que eu falo, mas é pela minha forma de ser. Porque no lugar onde há um cristão de verdade, ele vai fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Não precisa falar nada, não precisa nem falar que é espírita. Mas pela forma de ser. Então, esses alicerces, eles se estabelecem firmes
E essa construção que cada um individualmente, dia a dia, vai fazendo, cada pedacinho desse tijolo que você coloca na sua edificação, virão tempestades, como diz Emmanuel, quando nós iniciamos uma jornada encarnatória, reencarnatória, é como se lançar o oceano. Talvez no começo da jornada seja tudo muito calmo, mas nós passaremos pelos reveses, pelas tempestades, pelas dificuldades, pela doença, pela perda, pela morte dos entes queridos. Nós vamos passar por muitas experiências ao longo da vida. Mas quando essa base está firme, e quando eu tenho alguma estrutura acima já estabelecida, todas passarão. Todas passarão. A juventude vai passar, aquela empolgação da adolescência passa, vem a maturidade, vem a velhice seguindo o curso natural de uma encarnação. Nós vamos passar. E há uma expressão bem bonita usada pelos budistas. Um filósofo budista foi questionado, chama Nichiren Daishonin, e perguntam a ele: o que é uma vida? Uma encarnação. Ele diz: fique diante do mar e olhe uma onda. Uma encarnação é uma onda. Mas nós podemos surfar nessa onda de um jeito muito especial. Nós podemos aproveitar essa onda de uma forma tão espetacular, que no final, quando essa onda estoura na praia, que é o término dessa encarnação, ela volta festiva de novo para o oceano. Ela retorna para esse grande oceano que é o plano espiritual, festivamente. Então é preciso que nós possamos cultivar esses bons hábitos cristãos, qualquer situação da nossa vida, para que tudo isso valha a pena. Agradeço muito a atenção de todos e fica então a recomendação do livro Sinal Verde, Agenda Cristã, Conduta Espírita. Esses livros especificamente, eles falam da nossa rotina diária. São livros de cabeceira, da bolsa, debaixo do braço. São livros que a gente deve olhar sempre. E o Evangelho nem se fala. Esse é o livro de fazer uma pequena leitura, um estudo aprofundado, sempre. Porque o Evangelho sempre vai falar ao nosso coração, porque é Jesus quem nos fala. Muito obrigada. Obrigada, Rô, pela mensagem da noite de hoje, nos trazendo a responsabilidade, para sermos verdadeiros cristãos.